Islã! Poesia Islã! das gurias. A poeta e a Gabriela. Avisto a esquizofrenia entrando pela minha janela. Memória seletiva me sabota constantemente entre a arte e a realidade. Ter que optar é deprimente. São diversas versões de mim. Eu queria coexistir, sustentar todos os meus sonhos, não precisar me reprimir. Tive mais um pesadelo, achei que eu ia explodir e eis-me aqui. Cansei de mentir. Conversando comigo é complexo, eu consigo, cansada com isso, querendo o mundo. Mas eu não dou conta de tudo. Pensar em abrir mão me causou um embrulho. Às vezes, parece que eu sumo. Um buraco me suga no plexo. E esse gosto amargo na boca é o sabor de ser honesto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria, eu faço parte do coletivo Tangerina, eu sou uma das diretoras criativas e câmeras do projeto. E hoje a gente está aqui para entrevistar 3 mulheres fodas, incríveis, que fizeram um projeto acontecer aqui em Curitiba, que é o Islã das Gurias. A gente está aqui hoje com a poeta Jaque Livre, a poeta Gabriela e a poeta Dani. Oi, gente! Olá! Oiê! Salve! Vamos começar nosso bate-papo. Eu queria saber um pouco de vocês o que é o Islã, para a galera que ainda não conhece o movimento do Islã. O que é e quando vocês começaram a ter contato com ele. E dar uma explicaçãozinha rapidinho para a galera sintonizar um pouco no assunto. Então, o Islã Poetry, ou Islã Poesia, é uma competição de poesia falada que surgiu nos Estados Unidos por um pedreiro que gostava muito de poesia, mas achava que a poesia era muito elitizada e que deveria ser um pouco mais acessível, com uma linguagem mais acessível. Então, para criar uma dinâmica mais interessante e chamar mais a atenção do público, ele criou essa competição, porque a competição, né, ele fala que traz a atenção do público. As pessoas querem ver quem que vai ganhar, querem ver a competição, as pessoas, enfim, torna a coisa mais interessante. Então, as regras são basicamente 4 jurados ou 5, dependendo da quantidade de poetas. Os poetas têm 3 minutos para recitar uma poesia, não pode usar adereço cênico, nem instrumento, tem que ser o poeta e a sua própria voz, ou o gesto, se for a poesia em libras. E é isso, daí os jurados, eles são aleatórios ali da plateia, tem que ser aleatórios, essa é a regra, não é para ser profissionais da poesia ou com uma grande experiência, é para ser pessoas que sintam a poesia, e essa vai ser o critério delas, o sentimento, o que elas sentiram naquele momento quando foi recitada a poesia. E a partir disso foi se desenvolvendo essa competição e foi espalhando para o mundo inteiro. A Jaque trouxe uma contextualização histórica do Islã, que eu acho que é super importante. Esse pedreiro, esse trabalhador da construção civil, ele iniciou esse movimento pela década de 80, lá nos Estados Unidos, em Chicago, se não me engano. E aí foi parar aqui no Brasil com a Roberta, que é poeta, é atriz, é ativista, mulher negra resistência aí no front. Ela trouxe para cá, se eu não estou enganada, em 2011, 2000 alguma coisa. Mas estourou muito na América Latina. Por quê? Porque o Brasil e a América Latina, no como um todo, trouxeram o Islã para a rua, e isso não acontecia nos Estados Unidos no começo desse movimento. Ele acabava sendo algo para dentro dos bares, onde muitas vezes tinha um valor pequeno de entrada, que as pessoas tinham que pagar alguns dólares. Isso você pode encontrar melhor também no filme chamado Islã, Voz de Levante, que mostra essa construção, essa história. E aí, aqui no Brasil, ele começou a rolar, por exemplo, o Islã da Guilhermina, que é um dos primeiros islãs, rola do lado da estação de metrô. Os islãs estão ocupando espaços aqui no Brasil que não se via arte e cultura com tanta frequência.
e não nesse formato. Então, virou uma febre, um fenômeno, onde muitos poetas são revelados, poetas periféricos, poetas pretos, poetas anônimos que escreviam e nunca tinham tirado suas poesias da gaveta. É muito interessante de ver quantos poetas são revelados pelo movimento de slam. E hoje a gente tem praticamente todos os estados do Brasil slams, e a organização funciona quase que como um esporte, como um campeonato esportivo, porque existem as etapas e existem os circuitos. O Brasil hoje faz parte do circuito da França, ou seja, a gente faz as etapas locais, estaduais, a nacional, isso numa organização anual. Então, todo ano tem o Grande Slam Brasil, onde os finalistas de cada estado estão lá para competir por uma vaga para ir representar o Brasil na França. Então, existe essa organização que é bem rígida, apesar de que as regras, tem as 3 regras universais que a Jaque já falou, que é sem adereço cênico, 3 minutos e sem recursos musicais. Existe uma possibilidade de flexibilizar algumas coisas por conta dos contextos diferentes em que o slam acontece. E todos os anos, a partir dessa lógica, um brasileiro ou uma brasileira irá nos representar no circuito do Slam França, que é onde tem um poeta por cada país. Lembrando que existem outros circuitos paralelos também, não existe só o Slam França, existem outros slams mundiais que estão acontecendo simultaneamente a esse circuito. Esse ano, quem nos representou foi a Kimani, de São Paulo, Cíntia Kimani, uma poeta fenomenal. E, enfim, vale a pena conferir o trabalho dela. Acredito que, a respeito da lógica maior do slam, é isso. E aí, dá para a Dani falar um pouco sobre como funciona o slam das gurias. O que vocês acham? Eu ia perguntar, inclusive, agora como é que começou o Slam das Gurias aqui em Curitiba, como é que vocês montaram a parada, movimentaram, e se tiveram dificuldades, como é que foi isso? Esse começo, eu vou falar desse começo porque aí era eu e a Jaque, a Dani entrou ali, estava com a gente caminhando junto, mas não nesse teor de organização, né, que tem hoje. Começou quando eu e a Jaque nos conhecemos a partir do Slam Contra-Ataque, que por muito tempo foi o único slam de Curitiba e talvez do Paraná. A gente recitava lá e percebíamos poucas mulheres presentes. Quando tinha, elas não iam regularmente. Muitas mulheres vinham conversar comigo e com a Jaque dizendo: eu queria recitar, mas eu tenho vergonha. Eu queria recitar, mas eu não sei se eu devo. E tinha esse receio de falar. Então, a gente se encontrou por um acaso, depois de ver uma peça de teatro do Kenny, e as duas estavam assim, foi uma sincronicidade muito louca, porque eu já vinha pensando sobre isso, e a Jaque também, mas a gente não tinha conversado uma com a outra sobre isso. A gente até tinha conversado com outra poeta que refutou a ideia, assim. Nós duas falamos com a mesma pessoa que não queria fazer, mas a gente não tinha se falado. E aí, quando a gente se falou, a gente já fez uma reunião com a ATA, a gente, tipo, não, vamos fazer então vamos fazer. E aí foi dezembro de 2018 isso. A gente criou a ideia, inspiradas também no Slam das Minas SP, que é um slam com recorte feminino lá em São Paulo. A Mel Duarte veio para cá para apresentar na Biblioteca Pública, foi algo que inspirou bastante a gente também. Ela perguntou para a Jaque: como assim não tem slam de mina? Tipo, tem que ter. E aí a gente passou a concretizar melhor isso a partir do início de 2019. E aí acho que a Jaque pode continuar, complementar sobre nossos primeiros passos. Sim. É isso. Você perguntou se a gente teve alguma dificuldade, assim. A gente teve críticas, bastante críticas, principalmente no começo, e até por algumas mulheres, assim, de acharem que a gente está fazendo um movimento excludente, né? E é exatamente o contrário, tipo, eles falaram que a gente está excluindo os homens, mas na verdade a gente está fazendo esse movimento exatamente para incluir as mulheres no movimento da poesia, para a gente dar mais visibilidade para as mulheres
e para elas terem um ambiente onde elas se sintam à vontade para falar, para recitar, e a partir, né, desse ambiente acolhedor, elas possam estar recitando poesia nos outros slams, que é de todos os gêneros, enfim, que elas possam estar recitando com mais facilidade, seja onde elas estiverem. Então, é exatamente a ideia oposta de excludente, né? É para a gente incluir as mulheres na área artística, na área da poesia, quanto mais, melhor. Então, até ontem no nosso sarau online, as meninas até comentaram sobre isso, o quanto é importante, o quanto elas se sentem pertencentes, e a partir disso começaram a ir em outros, né? Até no último Slam Contra-Ataque, antes da pandemia, tipo, a gente teve muito mais mulheres do que homens recitando. Coisas que não acontecia antes, porque as meninas não tinham esse primeiro espaço, essa primeira soltura para estar falando, para estar se manifestando de alguma forma, né? Eu acho que esse foi um papel super importante do Slam das Gurias aqui em Curitiba. E hoje, a nossa organização, a gente tem tentado, com essa pandemia, né? De alguma forma estar presente, pulsar online, fazer vídeos também, a gente tem postado toda semana vídeos com as gurias representando, recitando, de alguma forma a gente chama de Slam das Gurias Recita, toda semana tem vídeo novo, e é isso, eu estou cuidando mais da parte de mídia, né, dos vídeos, de foto, essa sempre foi minha parte, porque antes de estar no Slam das Gurias, eu já fotografava alguns outros slams, alguns eventos de poesia, e foi através disso que a gente acabou se conhecendo, né? Estando na rua, a gente acabou se conhecendo e foi juntando as ideias, juntando aquilo que ardia no nosso peito, né? Que é dar voz às mulheres sempre. E é isso. E já aconteceu com algumas de vocês em outro espaço, em outro trabalho, ou até em outro slam, em outra modalidade do slam, vocês perceberem que vocês estavam sendo tratadas diferentes por serem minas, assim, ali no meio da galera, perceber algum tratamento diferente, alguma recepção diferente das suas poesias por ser mulheres? Ah, com certeza. Tipo, até a gente também frequenta bastante batalha, né? Batalha de rima. E muitas vezes a gente tá numa roda e tá outros manos, tipo, eles chegam e cumprimentam os caras, mas não cumprimentam a gente, entendeu? Ou então, por exemplo, a gente é mais conhecida. Eles colocam a gente num nicho, tipo, a gente só faz isso. Você não pode fazer outras coisas, entendeu? Por exemplo, nas batalhas, mina que batalha, a Gabi pode falar mais sobre isso, tipo, o quanto é difícil, tipo, a aceitação dos caras. Porque para você ter uma mina que batalha, você tem que ter estereótipo de homem. Aí você é mais aceita, mas se você é totalmente feminina e batalha, entendeu? Mas em todo lugar a gente sofre qualquer tipo de preconceito, né? Como mulher, nas batalhas de poesia, nos slams que eu participei, eu não senti uma grande diferença, até porque o público tá lá para ouvir as pessoas, os poetas, e normalmente tem uma receptividade, um acolhimento bem legal, eu sinto. Mas uma coisa que eu percebi esses dias e eu achei muito interessante é a questão de que quando eu posto nas minhas redes sociais um vídeo de poesia, é muito pouco compartilhado, visto e comentado por homens. Mesmo que mesmo que o assunto não tenha nada a ver com ser mulher ou com o assunto feminino. Quando eu falo mesmo de política, caras, absurdamente 95% dos comentários, das visualizações é por mulheres. Então, eu penso que quando tem a opção de escolher ouvir ou não uma mulher recitando, eles escolhem não ouvir, escolhem ouvir homens. Mas no slam, ele já tá lá, ele não vai embora, né? Porque eu vou recitar, ele escuta, ele aplaude. Mas eu percebi isso faz pouco tempo e eu achei bem interessante, assim. Como o público acaba sendo muito feminino, por eu ser mulher, né? Como se os homens não pudessem ou não quisessem ouvir a poesia de mulheres, mesmo que não seja sobre ser mulher. Eu acho que, assim, no evento, o que muda é que fica mais sutil. O que acontece bastante. Os caras conversam enquanto está falando, os caras
não estão prestando atenção enquanto está falando. Eles vão bater palma no final, porque eles têm que bater palma, né? Senão fica feio. Mas é um pouco mais sutil essa opção de ouvir. Às vezes está te olhando e nem está ouvindo o que você está falando. Não tem o E mesmo por aí respeito. vai, né? Na batalha de poesia. Na batalha de rima, daí é outro critério. Se for entrar, vai longe também. Mas é bem complicadinho, assim. Tem um tratamento não igualitário, só que em alguns espaços é mais sutil e outros é menos sutil. E aí dá para sentir mais. Ou no slam mesmo, eles se surpreendem, né? Tipo, nossa, que poesia incrível, você falando de política. Mas, nossa, eu já postei essa poesia várias vezes no Instagram, você que não viu, tá ligado? Tipo, por que você tá tão surpreso que eu falo sobre isso? Uma pessoa, por exemplo, que te segue, que teoricamente acompanha, só acompanha para dizer que acompanha, mas não acompanha de verdade. Então, é realmente interessante, assim, é como a Gabi disse, é bem sutil essa questão. Não fica escancarada a desigualdade, a diferença. Não, eu só tô lembrando de uma vez que a gente estava conversando, tava eu e a Gabi e um mano que trabalha com a gente, né? Em vários eventos, assim. E ele comentou, né, o quanto que mesmo ele não sendo culpado ou tendo aquelas atitudes machistas, muitas vezes ele se sente culpado e intimidado quando ele está nesse ambiente, porque ele sabe que, tipo, socialmente os homens estão errados de alguma forma. E eu achei muito legal essa observação dele. Ele está ali naquele ambiente, ele está sempre naquele ambiente, mas de alguma forma ele se sente intimidado quando a mulher fala sobre esse tipo de assunto. Então vai. Slam! Poesia! Poesia! Slam! Das gurias! Das gurias! Então vamos lá. O ciclo sempre volta nas camadas mais baixas da sociedade. O sistema não dá o mínimo prazo de sobreviver nem para viver. Se eles sobem alvejando a favela atrás de drogas, por que eles não fazem assim em área de playboy? Crianças deveriam estar empinando pipa, sujas de tinta, e não fazendo parte dessas estatísticas exclusivistas. Moralistas doutrinados desse Estado, falsos patriotas, são realmente os inimigos da corrupção? Vidas se calarão? Enquanto no Senado a guerra é por ego, pobres choram em cima de cada caixão. Causa múltipla de revolta da nossa multidão. Declaram revolta ao aborto, mas quando matam um jovem preto, não? A revolta e a revolução está entre a direita e a esquerda, mas nunca para frente. E aqui jaz mais o sangue inocente. A próxima pergunta é saindo um pouco da parte dos eventos, dos encontros e focando mais em vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que funciona assim, o processo criativo de vocês na hora de escrever, na hora de se inspirar, o que inspira vocês, assim. Eu até, na última coisa que eu tinha escrito, eu escrevi assim, eu queria escrever sobre amor igual sem criticar o sistema, né? Porque normalmente a gente vai falar, tipo, eu digo por mim, eu vou falar de assuntos que ardem no meu peito, que doem no meu peito, que eu acho que as pessoas precisam ouvir e se conscientizar. Então, tipo, eu consigo muito mais escrever, por exemplo, sobre assuntos que estão na política, hoje em dia, sempre, né, questões raciais, sobre como é difícil ser uma mulher negra e estar nesses ambientes, e estar na rua. As pessoas precisam entender que a poesia marginal, o hip hop é muito mais do que tipo um hype, ou tipo uma coisa que vem da moda, e sim uma luta constante, uma luta diária. Que a gente, apesar de ser 10% aceito hoje, a gente precisa ser 100% aceito, que as pessoas precisam entender isso. Então, eu acho que esses assuntos são os que mais gritam no meu coração e é que eu mais tenho facilidade para escrever. Mas, como bons seres pensantes, escrevem um pouco sobre tudo, né? E em termos de referência, eu sempre procuro escutar muita poesia. Vejo muita poesia no YouTube, vejo muita poesia, lógico, das minhas amigas, do que elas estão falando. E assim, hoje eu creio que eu tenho muita dificuldade ainda. Por mais que a gente esteja à frente desses movimentos do slam, a gente sempre tem a percepção do outro que a gente quer que tenha sobre nós, a gente sempre tem as nossas inseguranças. Então, tipo, por mais que a gente esteja à frente do slam, a gente sempre tem que tratar o nosso eu, a nossa segurança, a nossa autoconfiança
para escrever o que é necessário, o que a gente acha importante, não o que os outros precisam aceitar. Acho que perfeito o que a Dani disse, me identifico em várias coisas, assim. Eu escrevo o que está latente, assim, tanto na minha vida quanto na sociedade, coisas que a gente tem parado para refletir, coisas que eu conversei com as minhas amigas, com meus amigos recentemente, assuntos que eu tenho pensado. Então, às vezes a poesia ela até sai em uma gorfada, mas ela não foi elaborada naquele momento. A ideia e o conteúdo dela foi elaborado muito antes, conversando, assistindo vídeo, escutando outras poesias, né, nesse sentido. Então, a gente vai elaborando, tipo, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, sei lá, e daí a poesia vem, e daí parece que aquela poesia, nossa, como que você elaborou tudo isso naquele momento? Mas não, ela veio elaborada muito antes. E normalmente eu escrevo assim quando eu preciso, quando eu quero desabafar, de um jeito bem terapêutico mesmo. Mas recentemente eu também comecei a escrever por prática, assim, às vezes eu sento e não estou inspirada, nem sei o que eu vou escrever e começo a escrever para praticar mesmo a imaginação, a própria poesia, como uma forma de estudo, como uma forma de prática de escrita, assim. Eu tenho gostado de sentar e escrever sem necessariamente estar inspirada naquele momento. Eu gosto de escrever também poesias não apenas de resistência, poesias de amor, poesias, sei lá, devaneios, de tudo um pouco, assim. Então, cada uma vem num momento bem diferente e específico da vida, sabe? O processo criativo é bem... Acho que por mais que tenha coisas que a gente se identifica, né? A gente acaba vendo na outra algo similar, parecido, principalmente por, acho que nós trabalharmos com as mesmas artes, a arte da palavra. Tem uma linha ali que sempre vai estar andando ao lado, mas é uma coisa particular de cada uma, né? Eu tenho muitas mutações, acho que desde que eu comecei a escrever mudou bastante a minha forma de escrever e a minha forma de trabalhar com a inspiração e de o que eu acho que é inspiração, como eu nomeei inspiração, é algo que muda muito. Recentemente tenho escrito, que nem a Jaque falou, por prática. Tenho tentado não deixar de escrever por falta de inspiração, tenho tentado escrever mesmo quando não estou na pira e acho que talvez não ficou tão bom, mas sigo escrevendo. A escrita, com certeza, para mim, também vem com esse viés terapêutico. E eu costumo escrever bem rápido. Os poemas eu trabalho pouco em cima deles. Eu acho que isso nem é uma qualidade, sinceramente. Eles saem meio que quase prontos, bem rápido mesmo, assim. Não fico matutando muito. Os poemas que são expostos, né? Tem vários que não são. Mas esses que são recitados, geralmente são poemas que vêm num gorfo, assim, eu costumo falar. Sai de uma vez e eu pouco mexo ali, algo que eu quero mudar, que eu acho que eu posso trabalhar mais em cima dos textos para que eles tenham mais qualidade, mas é uma psicografia, assim, poética, algo bem canalizado. E aí só sai e não significa que não foi pensado sobre aquilo, mas na hora de escrever aquilo sai de uma forma bem espontânea e rápida. Então acaba sendo assim meu processo de criação. É legal que, tipo, cada uma de vocês puxa alguma coisa bem particular em cada processo, né? A Dani já falou que ela já carrega mais de tudo que acontece em volta dela, já que já tem aquele processo, mas, tipo, ao mesmo tempo que estudando a prática de escrita, igual a Gabi, né? Estudando, tentando escrever, também já puxa um pouco mais do lado sentimental, tipo, é massa essa parte, assim. Por última pergunta, eu queria saber como vocês enxergam a importância do slam, tanto para vocês, quanto um movimento para a sociedade, assim, no meio da galera. Qual que é a importância que vocês enxergam, assim, no slam e no slam das gurias, principalmente, né? Que é o nosso foco hoje aqui na entrevista. Quando a criança nasce, né? Uma das primeiras coisas que faz é
é a arte, é o dom da expressão, e como a Gabi disse antes, é a arte da palavra, a arte de poder se expressar. E isso é muito importante, acho que não só como alguém que está à frente desses movimentos, mas alguém que também um dia já foi ouvinte, só ouvinte, né? E aprendeu a se expressar nesses lugares. É super importante você ter um lugar onde você é aceito, onde você pode se expressar, onde você pode ser quem você é. E trazendo isso para o Visão das Gurias, eu acho que é super importante a mulher ter um espaço. Há muitos anos, durante milênios, durante décadas, a gente foi calada, a gente foi silenciada, a gente não pôde estar nos lugares que a gente deveria estar. E é muito importante hoje existir movimentos que empoderem as mulheres para isso, que capacite a mulher a entender que ela tem o seu lugar de fala na sociedade, sim. E onde ela pode não só ter esse lugar de empoderamento, mas ter esse lugar onde ela pode desabafar suas cicatrizes, desabafar os seus momentos de tristeza, momentos de alegria, falar sobre a dor e também falar sobre o amor. Eu acho que esse é o nosso papel. Olha, para mim, o slam, ele me ajudou em muitos sentidos, assim. Primeiro, na questão de ter mais segurança em falar em público, de me expor, de conseguir me expressar, de conseguir compartilhar as coisas que eu penso, porque nós, como mulheres, muitas vezes a gente é silenciada de uma forma que a gente não acredita que o que a gente está falando é válido. E no slam é um ambiente acolhedor, onde o que você fala é importante, nem que seja por 3 minutos, que é o tempo máximo da sua poesia, ali as pessoas estão lá para te ouvir, para escutar o que você tem para falar, e isso causa uma sensação muito boa. É um processo, é difícil, na verdade. No começo é muito difícil você conseguir gritar seus sentimentos para uma multidão, né? Mas aos poucos você vai pegando gosto por aquilo e fica cada vez mais fácil. Nunca chega a ser, tipo, coisa mais tranquila do mundo, mas é um processo que a gente vai aprendendo a gostar do que a gente está falando, de gostar de se ouvir falando para as pessoas, falando para o público. Então, eu acho que nesse sentido é muito empoderador mesmo, assim. E eu acho que o slam, para além disso e para além da questão das mulheres, ele é um ambiente onde a gente pode escutar sobre muitas realidades, sobre muitas vivências que a gente não teria acesso, né, nos outros lugares, porque as pessoas não são acostumadas a expor os medos, as fraquezas, as dores em qualquer lugar. Muito pelo contrário, né? Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas querem sempre expor o mais bonito, o mais legal, o mais agradável. E lá no slam, não. A gente vai lá para realmente falar da nossa dor. Então, eu acho que ele traz uma mudança no sentido de que as pessoas estão ouvindo a dor dos outros. E isso causa uma empatia, causa uma mudança no sentido, tipo, olha, a gente tem que ouvir, né? Não só falar, mas também ouvir as pessoas. Tem a nossa hora de falar e a nossa hora de ouvir. Eu acho que isso é muito fundamental, porque acho que falta lugares que as pessoas são ouvidas. E além de ocupar os espaços, né? O slam, ele ocupa praças, ocupa ruas, ocupa calçadas que muitas vezes não eram ocupadas, ou eram ocupadas, como mesmo a Dani já falou uma vez, que eu gostei muito, ocupadas por coisas que não necessariamente são construtivas, né? Então acho que nesse sentido é muito massa, assim, a gente ouve muitas opiniões, tanto de política quanto da realidade das pessoas, das dores, enfim, acho que mesmo que seja um pouco, ela tem uma questão de transformação social muito massa, assim, muito legal. O slam também tem uma coisa que eu percebi nos primeiros que eu comecei aí, tipo, há 2 anos atrás, acho que foi a primeira vez que eu fui no slam. E é bem isso que você falou, né? Tipo, é uma coisa que tá ali ocupando a praça, e aí a galera que tá passando em volta vê aquele monte de jovem falando, e aí a galera começa a parar e ouvir também. Tipo, é muito massa isso, né? Porque até quem tá passando ali na rua tira um tempinho para parar e ouvir, assim, uma coisa legal que tá acontecendo ali.
Acho que essa pergunta, eu acho difícil de responder. O aspecto social é até mais fácil de responder, porque, né, existem muitas respostas prontas para isso, existem estudos. Hoje em dia o Slam, ele é fonte de muitas teses, fonte de muitos estudos, o que pode ser bom e pode não ser, dependendo de como isso é feito, de qual que é o método que isso é utilizado para isso. Mas a questão é que socialmente ele tem um impacto muito sinistro. As meninas já fizeram uma ótima colocação dos principais impactos. Eu penso que criar um ambiente onde existe um convite à fala e à escuta na sociedade que a gente vive é por si só revolucionário. Penso que os recortes são muito válidos, os recortes de gênero, os recortes de cor, os recortes todos que são possíveis de se fazer, que a gente encontra em vários slams pelo Brasil inteiro, vários formatos e vários recortes diferentes. Acho que é super válido de compreender, de acompanhar. E é sinistra a transformação que ele causa. Ele transforma o espaço em um lugar, né? Vira o lugar do slam. Tem alguns slams que são itinerantes e outros que a maioria deles tem um lugar físico. E aí você ressignifica aquele ambiente, você cria um espectro de lugar, um sentimento. E é sempre muito sensível o Color Slam. Esse lance das pessoas falarem sobre suas dores sensibiliza muito. Eu sou muito chorona, todo slam que eu vou, eu choro um monte, não é pouco, não. Porque é realmente emocionante você parar para ouvir a vivência de outra pessoa. E sinto que a gente está carente disso. A gente, enquanto mundo, a gente no mundo está carente disso. Está carente de ouvir as minorias, que na verdade são maiorias no Brasil, mas que são completamente silenciadas, as mulheres pretas, sabe? Tipo, a gente não para fazer isso. A quarentena deu um baque, fez a gente parar um pouco, mas o slam, dentro daquela realidade de rotina, século XXI, correria e tal, ele vem numa contramão, assim, é uma contramão muito doida, porque é tradição oral, né? Você tá ali oralizando a sua história. E isso há muito tempo não era tão valorizado. Eu creio que o Islã é uma cultura que voltou a valorizar o conhecimento via oral. E isso é uma tradição antiga que vem de muito tempo, dos griots, do movimento negro, e antes disso, a África e muita coisa. A gente tem um livro da Mel Duarte chamado Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta. Ela organizou, são 15 slammers, é uma antologia poética, 15 slammers estão ali, e tem uma abertura que fala sobre isso, que eu acho que ali tem um material riquíssimo sobre esse impacto. E o impacto da vida pessoal, eu acho que nem tem como mensurar, assim. Hoje em dia eu lido com isso de uma forma um pouco menos emocionada até, mas o slam é tudo, mudou tudo na minha vida. Mudou. Eu não planejava encontrar o movimento, eu não planejei nada. Ele chegou e virou o meu mundo de ponta cabeça e me trouxe muitos benefícios, também me trouxe muitas perguntas, também me trouxe algumas respostas, talvez mais perguntas que respostas, me trouxe muitos choques de realidade, e a importância que isso tem para a minha vida eu não tenho capacidade de mensurar através das palavras, assim, realmente vai além do que eu consigo descrever. E, cara, só complementando, que é uma coisa que eu lembrei, uma sensação de pertencimento, né? Porque a gente se sente parte realmente de um grupo, de um movimento. O Islã das Gurias está cada vez mais formando uma família, assim, a gente se conhece, compartilha nossas histórias, então não tem como você não se apegar àquelas pessoas que frequentam, né? É muito gostoso, assim, essa sensação realmente de você pertencer a algo tão importante. Tá, gente, então é isso. Em nome do coletivo, eu agradeço muito, muito a presença de vocês, nossas primeiras convidadas. Agradeço por terem dado esse tempo pra gente, para contar um pouco a história do Islã das Gurias. E mais pra frente a gente espera também mostrar mais sobre esse projeto. E até a próxima. Espero que tenham próximas. Islã! Poesia!
Islã! Das gurias! Tudo no seu nome, Jaqueline. Ei, guria, sabia que você é linda? Eu percebi no fundo dos seus olhos que sua alma é livre. Não finja que não sabia. É tão nítido, tua luz brilha. Eu vi você dançando outro dia. Teu balanço é como estar nas nuvens sentindo a brisa, sem falar das tuas palavras sábias e sussurros de malícia. Ah, guria, tua beleza vai tão além do corpo, se expande mais que carne e osso, e tua história é você quem conta. Então me encontra nas praças e passarelas, vamos caminhando e cantando juntas. Não temos tempo de temer a morte. É preciso viver agora, sem pressa, mas sem demora. Então, fica um pouco aqui comigo. Vamos conversar sobre política e traçar um plano contra os inimigos. Não mais vítimas, seremos o perigo. Poderosas, empoderadas, seremos nós a salvar a pátria. Fortes como a terra, irá brotar em nós a esperança de uma nova era. Acredita? Vocês acreditam? Somos paz e guerra. Sem tolerar a intolerância, somos resistência. Uma só aliança. Então sorria, se ama, se namora, que amanhã é um novo dia de lutas e de vitórias. Pô, 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 pô! Maravilhosa! Eu amo essa. Amo demais essa. Também.